Olá, o presente relatório sobre trocadores de calor a placas foi produzido pelos alunos Gabriela Begnini, Giorgio Miraglia, Jordana Lima, Mário Mazzafero, Rafael Vandrijeski e Vinícius Mazurek Prichua, para a disciplina de Laboratório de Operações Unitárias número 2 do Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Santa Catarina, sob orientação do professor Marinto Bastos Quadri. O trocador de calor é um equipamento destinado a aquecer ou resfriar um fluido e é muito utilizado nas indústrias químicas devido à constante necessidade de se promover trocas energéticas entre dois fluidos, sem a mistura dos mesmos. Um trocador de calor muito utilizado é o trocador de calor a placas, que consiste em uma série de chapas metálicas onduladas e corrugadas que se conectam através de gachetas localizadas nas bordas das placas para vedação. Essas placas são mantidas pressionadas umas contra as outras por uma estrutura robusta que contém todas as conexões para os fluidos, e sua capacidade pode ser aumentada adicionando-se mais placas ao trocador. Dentro desse trocador de calor em operação, os fluidos não passam por tubulações internas como um trocador de calor do tipo casca e tubo, mas sim alternadamente pelo interior de cada placa. A cada passagem, o fluido troca calor através da superfície de contato. Para provocar um fenômeno de transferência de calor, utilizam-se fluidos em diferentes temperaturas. O fluido mais quente irá ceder calor ao fluido mais frio. Assim, o fluido de interesse tem sua temperatura aumentada ou reduzida. Os trocadores de calor podem ser classificados de acordo com a sua configuração. Na configuração em paralelo ou concorrente, os fluidos quente e frio entram pela mesma extremidade do trocador, escoam no mesmo sentido e deixam o equipamento também pela extremidade, seguindo um fluxo paralelo. Já na configuração contracorrente, os fluidos entram, escoam e deixam o equipamento por extremidades opostas. Devido à rugosidade das chapas metálicas, a vantagem desse tipo de trocador de calor é a turbulência causada nas correntes que atravessam as placas, aumentando consequentemente o coeficiente de troca térmica, mas por outro lado também gerando certa perda de carga. Além disso, essas rugosidades têm como função aumentar a área da troca térmica do processo. Esse tipo de trocador de calor é largamente utilizado por ser de simples manutenção, já que há facilidade em montá-lo e desmontá-lo para inspeção. Também possui um design higiênico e asséptico, e pode ser aplicado na indústria de alimentos, como, por exemplo, na pasteurização do leite. Os objetivos do experimento foram determinar os coeficientes convectivos globais de troca de calor, determinar a eficiência de troca térmica e a quantidade de calor trocado, considerando as diferentes configurações de escoamento e as variações de vazão dos fluidos, e, por fim, comentar e fazer uma associação do experimento com uma situação em grande escala, ou seja, um scale-up. Equipamentos e materiais utilizados para esse experimento formavam um conjunto apresentado na figura mostrada. Individualmente, esses equipamentos eram um trocador de calor constituído por placas metálicas corrugadas, pares de termopares conectados a um computador, um aquecedor de água a gás e 2 manômetros de mercúrio de tubo em U, para regular a vazão do fluido quente e frio, ambos os quais eram água. Geralmente as válvulas das linhas de água foram totalmente abertas para que o ar no interior das placas fosse completamente retirado. Em seguida, o experimento foi iniciado e o primeiro arranjo realizado foi o concorrente. Ligou-se o aquecedor de água para o circuito de água quente e regulou-se sua vazão em 2,03 litros por minuto, a qual foi mantida constante durante todo o experimento. No primeiro momento, a vazão de água fria foi regulada em 0,5 litros por minuto. O sistema foi mantido nesse estado até que o equilíbrio térmico fosse atingido, então as temperaturas foram lidas através de termopares instalados no circuito. Posteriormente, esse mesmo procedimento foi repetido para vazões entre 1 e 4 litros por minuto de água fria, com variações de meio litro por minuto. Feitas as leituras de temperatura para o fluxo concorrente, arranjou-se o sistema para o fluxo contracorrente, e os mesmos passos anteriores foram repetidos. Ao final, desligou-se o aquecedor e as válvulas foram todas fechadas. Além dos procedimentos principais, um procedimento adicional foi feito para que a área de escoamento fosse calculada. Uma das placas teve um de seus orifícios fechado e a água foi adicionada pelo outro orifício aberto. A quantidade de volume de água que foi colocada na placa foi dividida pelo seu comprimento e então foi possível determinar a sua área de escoamento. Durante a realização do experimento, foram reguladas diferentes vazões do fluido frio e coletados os dados de temperatura na entrada e saída, tanto do fluido frio quanto do fluido quente. Esses dados são mostrados nas seguintes tabelas, tanto para a configuração concorrente quanto para a configuração contracorrente. Para o cálculo do coeficiente de transferência global, representado como U experimental, foi utilizada a equação apresentada, onde Q é a média de calor trocado entre o fluido frio e o fluido quente. AT é a área total de troca térmica e o ΔTLN
é a média logarítmica da diferença das temperaturas. Essas quantidades podem ser calculadas pelas equações destacadas. Nas seguintes tabelas são mostrados os valores do coeficiente global de troca térmica de cada vazão do fluido frio para cada uma das configurações. Os gráficos dos coeficientes globais experimentais em função da vazão do fluido frio foram plotados. O coeficiente global aumenta juntamente com o aumento da vazão de água fria, tanto para o sistema concorrente quanto para o sistema contracorrente. É importante frisar que, durante a prática, o aquecedor a gás perdeu a chama algumas vezes, e por alguns instantes teve que ser reajustado, o que pode ter resultado dos pontos onde podemos notar certa distância da tendência dos demais. De qualquer forma, ainda é nítida a relação linear da dependência entre os coeficientes globais de transferência e a vazão máxima de água fria, para ambos os casos. Para o cálculo do coeficiente global de troca térmica teórico, foram utilizadas as seguintes equações. A correlação de Dietz-Boelter foi utilizada para calcular os coeficientes convectivos das correntes frias e quentes. Para possibilitar comparações, foram plotados na mesma figura os coeficientes globais experimentais e teóricos em função da vazão de fluido frio para cada configuração. No arranjo contracorrente, é possível se observar uma mesma tendência de ambas as curvas, conforme o aumento da vazão de água fria, levando em conta as alterações geradas pelo aquecedor a gás já expostas. Por outro lado, no arranjo concorrente, o coeficiente global de troca térmica teórico apresenta valores maiores. Isso pode ser explicado pelo fato de que na correlação utilizada para obter o valor teórico não são consideradas perdas de calor para o ambiente durante a troca térmica. O cálculo da eficiência do trocador pode ser calculado através da seguinte equação, que utiliza as temperaturas de entrada e saída do fluido frio e de entrada do fluido quente. As eficiências calculadas para ambas as configurações estão explicitadas nas tabelas expostas. Observe-se que, de uma maneira geral, a eficiência para uma configuração contracorrente é maior do que para uma concorrente. Porém, o arranjo contracorrente, apesar de apresentar uma maior eficiência, expõe também uma maior queda da mesma de acordo com o aumento da vazão de água fria. Observamos que no regime contracorrente, alguns pontos obtiveram rendimentos maiores que 100%, o que atribuímos ao fato de trocas de calor estarem ocorrendo entre as placas e o ambiente, pois isso seria impossível fisicamente. Por outro lado, o arranjo concorrente apresenta uma menor eficiência, mas em contrapartida, a queda de sua eficiência com o aumento da vazão também é menor. O calor médio trocado, como citado anteriormente, é calculado pela média de calor recebido pelo fluido frio e de calor cedido pelo fluido quente. Os valores são mostrados nas tabelas. O gráfico da quantidade média de calor trocado em função da vazão de água fria é apresentado para as duas configurações. O arranjo contracorrente apresentou uma maior troca de calor para as vazões mais elevadas, o que favorece a obtenção de maiores coeficientes de troca térmica e maiores eficiências, quando comparados com os dados de calor trocado para as mesmas vazões de água fria na configuração concorrente. Em conclusão, levando em conta todos os aspectos analisados e aqui expostos, compreende-se que a configuração contracorrente se apresenta como uma melhor opção geral. Por fim, depois de feito o experimento e analisados os resultados, é válido uma associação de parâmetros citados com a realidade de scale-up. Como dito anteriormente, esse trocador é muito utilizado, por exemplo, na indústria de alimentos, para conferir uma maior higiene ao produto a ser resfriado ou aquecido. Suponhamos, por exemplo, que desejamos saber como faríamos para resfriar 50 litros de leite por minuto, baseando-se nos resultados obtidos por esse experimento. Queremos resfriar o leite de 50 para 20 graus Celsius, e para isso dispomos de água a 15 graus Celsius. O que será que deveríamos levar em conta nessa situação? Primeiramente, é necessário decidir qual a configuração ideal obtida. Segundo nossos resultados, a maior eficiência ocorreu no regime contracorrente, em uma vazão de água fria de 1,5 litros por minuto, representando um coeficiente global de troca térmica igual a aproximadamente 1,19 kW por metro quadrado Kelvin, com uma eficiência de 91,3%. Para atingirmos esse mesmo coeficiente, precisamos garantir que a velocidade dos fluidos sejam as mesmas apresentadas no experimento, já que o coeficiente global de troca térmica é proporcional ao número de Reynolds, que por sua vez é função da velocidade do fluido. Encontrar então uma relação entre as velocidades máxicas dos fluidos em questão, podemos calcular a vazão de água necessária para resfriar essa vazão de leite. Essa vazão é igual a 38,18 litros por minuto. Com essa vazão e com as propriedades do leite, obtida através da temperatura média encontrada, é possível determinar a área total de troca térmica necessária para essa operação, atuando nessas condições.
e essa área é igual a 19,90 metros quadrados. Se utilizássemos placas do mesmo tamanho das utilizadas no experimento, precisaríamos de no mínimo 644 placas para esse trocador. Isso, é claro, não é viável a nível industrial. O ideal seria, certamente, que se aumentasse o tamanho das áreas de cada placa, diminuindo, consequentemente, a quantidade de placas necessárias para a obtenção dessa área desejada. Então, se nós mantivéssemos o mesmo número de placas do experimento, que foi igual a 15, nós precisaríamos de placas de 1,32 metros quadrados, o que é um número mais aceitável em escala industrial. De qualquer forma, nesse exemplo, podemos interpretar os resultados do experimento, expandi-lo e fazer sua aplicação para situações industriais e de scale-up, comprovando assim a importância do estudo acerca dos fenômenos de transporte de calor e suas operações unitárias para o curso de Engenharia Química. Obrigado pela atenção e até a próxima!